Isso. Olá pessoal, vamos lá, nosso AguiaCast de hoje. A gente vai estar lendo o texto de Mateus capítulo 21, versículo 22. Essa palavra eu preguei antes de ontem na igreja. E é uma palavra que eu estou mês com ela, e eu preguei e continuo remoendo ela, ela continua falando comigo, e acho que ela vai continuar falando comigo mais uns dias. Então eu vou compartilhar essa palavra com vocês. Mateus capítulo 21, 22 fala assim: E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, queridos, o cardápio de hoje é pão celestial com whey protein concentrado, hambúrguer de carne na chapa e azeite de mestre. O azeite hoje é de ensino, e quando isso acontece é bom você fazer suas anotações. Por quê? Porque a unção de mestre, ela abre sua mente e você tem insight. Então você está ouvindo a palavra gravada, legal, mas você tem que ter um lápis, um bloco de notas aí perto de você, para você anotar aquilo, porque vai ter uns insights que Deus vai dar exclusivamente para você durante a palavra, e tu vai perder se você não tiver o papel e a caneta aí, porque depois é difícil pegar de volta. Então anota, porque essa unção abre portas na sua mente para você caminhar com Jesus em níveis mais elevados. A gente sempre quer que Jesus abra portas para gente, mas cara, porta para caminhar com Ele em níveis mais elevados é fantástico. Então vamos lá. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então vamos à parte 1, tudo o que pedirem, né? Olha, você precisa aprender a ler a Bíblia no texto, o Novo Testamento no grego, e você precisa aprender a ler o Antigo Testamento em hebraico. Ali eu vou ter que aprender grego e hebraico, não é isso. Olha só, existem aplicativos com tradução da Bíblia. Cara, é gratuito, é só baixar. Procura um aplicativo com tradução do grego interlinear, tá? É gratuito. Cara, compra um dicionário de grego, um de hebraico, porque se você só lê o dicionário, não estou falando para você aprender a construir frase, traduzir nada não, compra o dicionário e lê o que está escrito sobre cada palavra. Cara, é muito crescimento, porque eles dizem a origem da palavra, como a palavra nasceu, de onde ela vem, o que ela de fato quer dizer na cultura hebraica, naquele período que ela foi escrita. Então, esses dicionários, eles têm essa capacidade de falar isso tudo. E você perde isso quando você só lê a tradução. Então, assim, anota aí para você, comprar um dicionário em grego, comprar um dicionário hebraico, um dicionário comentado e baixar o aplicativo de Bíblia interlinear. Procura aí, amigo, qualquer um, na internet tem, procura lá, gratuito, é esse que você vai baixar. Então, por que isso? Porque todas as traduções que nós temos vieram da Septuaginta, que foi a primeira tradução do hebraico para o grego koiné, que era aquele grego falado na rua, o grego popularzão, lá no tempo de Alexandre Grande. E depois disso veio a tradução chamada Vulgata, de São Jerônimo, no tempo medieval, né? E do latim para frente é que vieram as outras versões de diversos idiomas, né? Até o meio da corrigida, fiel, hardcore, faca na caveira que você tem hoje. E eu gosto de todas elas, e particularmente a que eu mais gosto é NTLH, mas eu sempre, para pregar, eu leio pelo menos em português umas 4 versões, porque eu gosto muito da NTLH, mas eu quero saber o que a NVI está falando, e eu gosto daquela tradução, como eles chamam, mais dura, que é uma tradução engraçada dessa, tipo, assim, você pecar vai morrer, uma tradução meio radical, sabe? Mas eu gosto dela dessa. A minha primeira Bíblia foi dessa tradução, e eu acho que é um apego sentimental, eu gosto muito. E você vai crescer com essas coisas, cara, vai crescer. Melhor do que você ficar lendo 70 capítulos por dia, ou um capítulo por dia, lê um versículo por dia, mas lê no original, lê no grego. Se você é no Velho Testamento, lê no hebraico. Vale mais do que ler um capítulo inteiro, do que ler um livro inteiro por dia, tá? Porque você vai ler com profundidade. Mas lê qual a diferença? Cara, a diferença é tipo do azul marinho para azul pastel. O que na Bíblia, o que no texto original tá azul marinho, na Bíblia que você tem aí tá azul pastel clarinho fofinho.
E tá tudo certo, cara. Não pasme nem te espante com isso, não. É que nem Bíblia infantil. Sabe, a gente tem um livrinho de história bíblica aqui da Kim. Ela assim: Noé, um homem muito bom, fez um barquinho para navegar na chuva, chamou seus amiguinhos e foi navegar. Levou os bichinhos, foi pro mar, que lindo. Veio a pombinha, trouxe o raminho de oliveira. Cara, é o que a gente pode falar para uma criança. Mas uma hora quem vai chegar e vai falar para mim: mãe, por que que Noé levou os bichinhos para a arca e para o mar? Por que isso? Eu vou chegar para ela, eu vou falar: Kim, olha só, Deus matou, foi todo mundo, fez um genocídio, porque o ser humano estava plantando as sementes do que seria Sodoma e Gomorra. Mamãe, o que era Sodoma e Gomorra? Ah, uns cabras da peste, tudo reunido ali. Mas como é que é isso? O que é genocídio? Matou todo mundo, minha filha. Mamãe, Sodoma e Gomorra. O que é Sodoma e Gomorra? Tipo hoje, sabe? Sexta-feira. Sexta-feira, 6 da tarde, centro da cidade. É aquilo ali, Sodoma e Gomorra. Eu não vou poder falar isso para aqui. Mas se falar, eu tenho que falar: mas meu Deus, e Deus matou todo mundo? Matou. Mas Deus vai fazer isso hoje, não. Do mesmo jeito, não. Aí ele matou todo mundo afogado. Agora, afogado, assim, no dilúvio, não vai ser de novo, não. De outras formas, aí eu já não posso falar a mesma coisa. Complicado, entendeu? Então, sua tradução é meio assim, é meio fofa demais, tá? Ela vem de uma tradução católica para fins católicos. O Almeida não mudou o que estava na Vulgata, não, gente. Tem uma do Almeida que é legal, que ele deu uma revisão com os textos maçoréticos. Isso é muito legal. Mas ainda assim veio da Vulgata. Tá? E então, é mais ou menos assim: dos mesmos criadores de Não Há Salvação Fora da Igreja e Ao Anjo no Tanque de Betesda, né? Então tá aí a tradução que você tem nas suas mãos. Mas, relaxa, ainda assim é benção. Tá? Então a Bíblia fala: tudo que pedirem. Não é tudo que pedirem. Tudo que você pediu, você recebeu? Não, vamos ser sinceros, cá pra nós, batatinha. Você não recebeu, cara. Né? Mas você tem fé pra caramba, pediu com sinceridade de coração, jejuou, orou, pediu e não recebeu. O que que houve? Ah, pedi mal? Não, não foi isso não. Vamos te explicar assim. Eu vou te explicar hoje, você vai entender por que que você pediu com toda a fé do mundo, com toda a sinceridade do mundo, e a coisa não chegou. Porque para início de conversa, o texto, que para você está traduzido tudo que pedirem receberão, não é tudo que pedirem, é tudo que perguntarem. Então não tem a ver com o que você vai pedir, com o seu diálogo com Deus, seus questionamentos com Deus e o que você vai falar com Ele. Então já mudou, começa a mudar de figura. Tudo que pedirem, tudo que perguntarem receberão. Opa, estamos falando de resposta. Não é a mesma coisa que eu falar: Deus, me dá uma coisa concreta, e eles dão uma coisa concreta. Deus, preciso de resposta para uma pergunta. Você vai ter a resposta. É muito nesse sentido, já mudou. E hoje a gente vai falar sobre fé, sobre questionar realidade. E Deus me trouxe esse texto. Ter fé não é só acreditar em Deus, é questionar tudo, inclusive o próprio Deus. Porque ele fica feliz com isso, sabe? Quem questiona quer aprender. Quem questiona está curioso, quer saber mais, está empolgado e tem coragem de perguntar. Então, cara, isso é muito bom. Claro que Deus gosta disso. Deus, ele olha para Jacó, Jacó vê o anjo e sai no tapa. Quem é esse anjo aí que está querendo me impedir? Eu quero minha benção. Eu não aceito isso não. Cara, Jacó virou a noite sendo espancado pelo anjo lá e não desistia não. Mandou um... Como é que é? Já acabou, Jéssica? Mandou um... Já acabou, Jéssica, e o anjo não acabei não, Jacó. E ficou lá e Deus achou: cara, esse camarada aí, ele não vale nada, mas ele tem 1% ali de questionamento, de questionador, um cara questionador. Eu posso trabalhar com isso. Pô, se ele canalizar essa capacidade, essa cabeça dura que ele tem, essa coisa de questionar, se ele canalizar isso para usar, se eu conseguir canalizar, se eu conseguir convencer ele a canalizar, cara, vai ser muito legal.
E eu posso fazer muita coisa com 1% que esse cara tem. A única coisa boa dele é 1% ali, mas ó, sou Deus, eu faço muita coisa. E às vezes você acha que você não pode fazer pergunta para Deus, você fica com medo de questionar Deus, porque, claro, a gente tem um ranço religioso que faz a gente achar que questionar é pecado. Mas não é não, cara. A gente tá ali. Jacó era patriarca. O patriarca da fé, um cara que questionou Deus até o limite do osso quebrado, cara. Questionar, a gente acha que questionar é insubordinação, né? É, a gente pensa que é insubordinação. Chega mais pra cá, acho. Pô, só que, pô, se a gente questionasse as coisas, caramba, muito dos problemas entre aspas, assim, né? Esses problemas trouxeram a gente até aqui, mas muitas das coisas que atrapalham a vida, uma vida menos religiosa no mau sentido, assim, tudo que atrapalha uma vida de mais liberdade e intimidade com o Espírito Santo, é só por falta de questionamento do óbvio, às vezes. Do Às vezes óbvio. falam uma coisa e você fala, pô, mas isso não faz o menor sentido. E se você questionasse, você ia talvez levasse até a pessoa que está falando, que talvez estava falando porque aprendeu desse jeito, a pensar também e chegar no óbvio, de que isso é ridículo. Né? De que tem coisas que não fazem o menor sentido, que Deus não se importa com certas coisas, que Deus não está ligando para certas coisas porque simplesmente não tem importância. Então, a falta de questionamento atrapalhou muito a gente e atrapalha até hoje. Então, questionar é muito importante. E, cara, Deus, ele gosta que a gente questione. Se tem um antídoto para religiosidade, é o questionamento. Questionar no intuito de crescer, né? Não é questionar para ser um mala sem alça, ser o do contra com tudo. É questionar porque pô, eu quero entender, eu quero aprender, eu quero saber por quê. Se eu entender por quê, eu vou conseguir fazer mais. É aquela história, pô, não tem pergunta idiota, cara. Você tem uma pergunta legítima, você está querendo aprender, então ela é importante. Então, faça suas perguntas para Deus, sabe? Não deixa que a religiosidade faça você permanecer na ignorância. Você tem uma dúvida? Vai lá falar com Deus. Ficou chateado com Deus? Senhor, olha só, vamos conversar sério. Vai lá conversar, cara, questiona. Deus gosta disso. Quando Deus quer amadurecer você, Deus não te dá a resposta pronta. Ele te dá pergunta. Adão fez uma lambança no jardim do Éden. Adão, onde você está? O que você fez? Vamos conversar. Elias. Elias era profeta. Ah, o que eu vou fazer? Moisés era profeta, subiu o monte para falar com Deus. Eu vou subir o mesmo monte para falar com Deus, porque eu sou profeta. Deus vira, Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, meu filho? Você acha que eu vou falar com você aqui? Ah, mas você falou com Moisés. Não, Moisés era Moisés, você é Elias, é outra história. Ezequiel, que vez? Jeremias, dá uma olhadinha no que estão fazendo lá no templo. O que você acha? Ah, Deus faz o povo crescer. É assim, porque essas perguntas fazem você evoluir, subir de patamar, crescer. Um monte de perguntas sem resposta gera crise. Crise vem de crisálida, que é a palavra para casulo. Né? Casulo é aquela coisinha que a borboleta faz para quê? Aliás, que a lagarta faz para virar borboleta, ter asa, voar, mudar, se transformar numa nova criatura. Então a crise faz você amadurecer e se organizar para conquistar. Então, quando Deus te faz perguntas, é porque você é a resposta ou porque a resposta está em você. Tá? Ou quando Deus te faz perguntas, é porque você tem a resposta. Põe isso na porta da sua geladeira. Tá? Guarda, pega um ímã, cola no ímã e bota na porta da geladeira. Agora, quando é que você vai começar a ouvir as perguntas? Aí é que tá. Essa coisa de, Deus falou, mas eu orei, mas não tive resposta de oração. Mentira. Mentira. A Bíblia fala no livro de Jó que Deus responde 1, 2, 3 vezes e o homem não ouve. Uma coisa é Deus não responder, outra coisa é Deus não ouvir. Sabe, uma coisa é Deus responder, outra coisa é você ouvir. Porque Deus fala o tempo todo, cara. Então a questão é quando é que você vai começar a fazer as perguntas, ouvir as respostas? Porque a resposta é ou está em você. Mas para isso você tem que calar a boca.
No curso discipulado que a gente fez, que está online também, lá no site lá da Preciosa Semente, nossa igreja, tem lá, disciplina do silêncio. Cara, que maravilha, chega para Deus em silêncio. Mas não, a pessoa chega cheia de razão, de argumento, de resposta, parece que é o soberano que sabe tudo, mas cara, tem que ser humilde. Aprender a ouvir. Você fala, fala, fala por uma razão só. Você acha que só você tem algo a dizer e o que você tem a dizer é mais importante do que o que você tem que ouvir. E aí fica difícil, eu fica, cara, eu até tinha umas coisinhas para falar para esse fulano aí, mas não vai dar. Vamos para a parte 2, se crerem. Se crerem, vocês receberão. Vocês podem perguntar tudo, gente. Não tem limite para perguntar, não há limites porque se pode perguntar a Deus. Mas tem a condicional se. Se crerem, receberão. Então você pode perguntar tudo. Se crer, você recebe. Você pode perguntar tudo e você recebe. O que? A resposta. Agora, o que é crer? O que é crer para um judeu? Crer para um judeu lá, desde a época do Antigo Testamento para hoje, a gente aqui, Brasil, Rio de Janeiro, 2022, será que é a mesma coisa? Rio de Janeiro é o seguinte, né? Você chega e fala, pô, passa lá em casa, vamos tomar um café. Não, você não vai passar na casa da pessoa, a pessoa não vai passar na sua casa. Você não quer que ela passe na sua casa. Você só tá falando que gosta, é uma outra forma de falar assim, cara, e aí, pô, tô com saudade, bom te ver, tchau, um abraço, beijo, é só isso. Mas ela não quer que você passe na casa dela. E não tá tudo bem, ninguém tá ofendendo ninguém, é praxe, é costume, é cultural. Ninguém vai pro inferno, a pessoa mentiu, não mentiu, cara. Eu até gostaria de tomar um café com você, mas não vai. Quem tá ouvindo o convite também não quer ir. Quem tá ouvindo o convite também fala, ok, vou lá, vou passar lá, não vai. Ninguém está sendo enganado. Ninguém está sendo enganado, é cultural, é um cumprimento, né? Então, mas crer para um judeu é se compromissar, é se comprometer, é arriscar, é botar o pescoço no fio da navalha. Crer é padrão Abraão. Abraão, vai lá fazer o sacrifício. Abraão pegou Isaac, levou e botou lá na pedra. Se Deus não fala para, ele ia degolar Isaac. Isso é crer. Ele se comprometeu, se arriscou. Agora, é desse crer que a gente está falando. É crer nessa intensidade de se arriscar, de viver de acordo com aquilo que você professa que crê. Jesus criticava os religiosos porque eles não viviam de acordo com o que professavam. Poxa, quando eu me converti, a gente ria dos católicos porque tinha católico não praticante, a gente debochava. E eu vivi para ver hoje o tempo. Isso era 2000, 2004, 2002. Eu vivi para ver o tempo que a gente fala que tem crente não praticante. Cara, evangélico não praticante. Evangélico não praticante, cara. Em 2002 até 2010, isso era impensável. Impensável. E hoje é uma realidade. Por quê? Porque o povo não está crendo, cara. O povo não se compromete. Sabe, existe uma diferença entre conversão e adesão. Você tem que se converter ao evangelho. Convergir, né? Se voltar para. Adesão é comprar um passe de clube e ir lá. Você sábado e domingo pode ir pro clube. Tem desconto nos eventos do clube. É diferente, cara. Música ao vivo. Tem tudo lá. Tem comida, restaurante. Um monte de evento. Crer é se arriscar, cara. Sabe? Por isso que a coisa é em público. Você tem que confessar a Deus em público. No momento que você aceitou Jesus, você fez isso publicamente. Por quê? Porque você tem que mostrar, você tem que dar cara a tapa, você tem que arriscar. Você vai perder um monte de amigo quando você fala que você é crente. E você sabe disso. Mas você tem que se arriscar. Então, Jesus criticava os religiosos porque eles não viviam de acordo com o que professavam. Aí como é que a gente faz isso de maneira prática? Eu vou te dar um exemplo muito prático. Não quero dar exemplos sacerdotais, religiosos, não vou pegar coisa prática, vida do dia a dia. Eu quero um carro, pedi um carro. Deus já me dá um carro, eu creio. Fui na campanha,
peguei oração, peguei óleo da unção e tal. Vamos alinhar a realidade. Você tem carteira de motorista? Você sabe dirigir? Ah, não, então calma. Era bom, se você realmente quer ter o carro, se você quer ter o carro, eu presumo que você queira dirigir esse carro. Então, a menos que você esteja trabalhando para ter um motorista, para dirigir esse carro para você, você vai ter que ter uma carteira de motorista. E você vai ter que fazer o curso lá da autoescola. Mas tudo bem, olha só, isso é caro, isso demanda tempo. Então não vou pegar pesado com você. Mas tem coisas mais baratas e simples que você pode fazer para alinhar a sua realidade. Por exemplo, compra um chaveirinho safado, aqueles que nem de couro sintético. Você compra lá 20 por R$2, mas que tenha logo do teu carro, porque toda vez que você botar a mão no bolso, você vai lembrar do teu carro. E assim, desse jeito simples, você vai programando poderosamente seu subconsciente para trabalhar para você, para lembrar para o teu subconsciente que tua vida tem que estar alinhada, ele tem que estar atento a todas as coisas que culminem na oportunidade de você comprar um carro. Isso, meu querido, é fé? É alinhamento de realidade? É programação neurolinguística? É científico? É biologia? É neurociência? É tudo, meu querido, é comprovado. É como seu corpo funciona, porque Deus fez seu corpo funcionar assim. Mas aí você acha, não, isso é superstição, isso não é assim, Deus não é assim. Se tem ciência envolvida, não é de Deus. Aí vai lá o cara que é ateu, faz, o cara, é mandingo, aí o cara que é ateu faz e consegue comprar o carro, porque ele sendo ateu, ele teve mais fé do que você, ele se comprometeu mais do que você. Ele usou E ele o corpo consegue. como tinha que usar. Ele usou o corpo como Deus definiu que tem que ser usado, embora ele não creia em Deus, e ele conseguiu o resultado que você não consegue. Entendeu? Por quê? Porque o cara usa equipamento do jeito que Deus fez e tem resultado. Você não tem porque você está cheio de razão. Muitas das vezes você vai quebrar a sua cabeça por quê? Porque está cheio de razão. Aí, por exemplo, outro exemplo prático. Que é assim, gente, o corpo, Deus fez o corpo para funcionar. Eu costumo falar que Deus é um ser metódico, sabe? Porque tudo que ele fez tem um método. Tudo funciona automaticamente, é tudo autônomo, sabe? Deus fez a coisa para funcionar de determinada forma. Então, se você usa o que ele fez da forma como ele fez para funcionar, a coisa funciona. É igual saúde. O corpo foi feito para ter nutrientes decentes circulando por ele, né? Para você ter uma vida saudável. O corpo foi feito para se manter em movimento, para você ter uma vida saudável. Aí vai lá o crente e enche a cara de coxinha e biscoito no fim do Salgadinho, culto, gordura saturada, com Coca-Cola Coca-Cola, venenosa cancerígena. não faz exercício. A única vez que faz exercício é quando sobe o monte. Aí vai lá uma vez no mês, na sexta-feira de lua cheia, sei lá quando, e sobe o monte, é o único exercício que ele faz. Aí tá lá o crente obeso, cheio de gordura no sangue, aí fica diabético, o inimigo tá furioso. Aí quer milagre de Deus. Não, peraí, gente. O corpo foi feito para funcionar de determinada forma. Se você quer o seu corpo sadio, você tem que manter ele sadio. E dar as coisas que mantêm ele sadio. Por isso que tem um monte de gente que não é cristão, não é crente, é ateu e está super saudável. E tem crente morrendo com doença que não precisava estar sofrendo. Porque as coisas funcionam, as coisas têm um jeito de funcionar. E essa questão mental é a mesma coisa. O teu cérebro funciona de determinada forma. Se você dá aquilo que ele precisa para funcionar de forma poderosa, ele vai funcionar de forma poderosa. A sua fé foi feita para funcionar de um jeito. Se você dá aquilo que a sua fé precisa para ser poderosa, ela vai ser poderosa. É uma questão simples, não tem nada de misticismo nisso. Então, por exemplo, eu quero emagrecer, vamos alinhar a realidade. Eu quero vestir uma camisa, aquela camisa cropped, de barriguinha de fora.
Cara, eu tenho que me adequar à realidade que aquela camisa me traz. A minha realidade cabe naquela camisa? Cabe, ou não, mas eu tenho que alinhar. Por exemplo, eu quero uma calça 38, quero vestir uma calça 38. Cara, eu tenho que alinhar minha realidade com a calça 38. Eu tenho que ser uma pessoa que tem um corpo que cabe na calça 38. Eu tenho uma calça 38. Eu não preciso que Deus faça um milagre de trazer a calça 38. Só que ela está guardada no cabide, porque ela não cabe. Então eu tenho que alinhar minha realidade com a realidade da calça 38. Eu tenho que ser uma pessoa que tem uma vida que gera um corpo que é um resultado e que vai caber na calça 38. Porque a sua vida, suas ações vão gerar um resultado, né? E aí é que tá. A resposta que você quer é resultado. E isso é crer, é alinhar. Então o que eu vou fazer? Vou ficar comendo no McDonald's todo dia? Não, cara. Eu vou fazer dieta, eu vou fazer cardio, vou fazer musculação, vou parar de comer porcaria para poder conseguir entrar até conseguir entrar naquela calça. Beleza. Isso aí, esse alinhamento é crer. Então, ou do contrário, o que acontece? Eu posso receber uma calça nova, posso ganhar uma calça nova, posso comprar uma calça nova 38 e ainda assim ela vai continuar sendo uma realidade inacessível para mim. Isso serve para todas as outras coisas. Então vamos para parte 3. Essa também é boa de você anotar e guardar na porta da geladeira. Fato não limita a realidade. Olha só, nós vimos que Deus dá respostas porque Ele te ama. Mas porque Ele quer que você cresça, Ele te faz perguntas e te deixa livre para achar a sua resposta. Só que não tem resposta pronta, você vai ter que pensar. E nesse momento muita gente entra em crise. Ótimo, era o que Deus queria mesmo. Mas, meu Deus, estou em crise, me tira da crise, Senhor, não suporto mais. Não, meu filho, aguenta aí, suporta sim, suporta sim. Não, Deus, aguenta sim, para de show. Relaxa, aproveita o tempo aí dentro do casulo. Fato não limita a realidade, gente, olha só. Vamos lá em Josué. Josué, Caleb, os espias, a terra prometida cheia de gigantes. Os gigantes eram gigantes, fato. Os espias eram como gafanhotos? Interpretação da realidade. Você está entendendo a diferença entre fato, realidade e interpretação da realidade? Então, o princípio é o seguinte: fato não limita a realidade. Agora, a sua percepção dos fatos limita a sua realidade, com certeza. Então, quem é você diante do seu gigante? Você precisa decidir, porque você é a resposta. Josué, Caleb e os espias lá com Moisés. Moisés estava falando ao povo. Você vê que no início Deus fala: Moisés, você será como Deus e Arão vai ser o profeta para o povo. Moisés tinha uma tal autoridade e autonomia diante do povo que era como se ele fosse o próprio Deus ali. Então ele fala, Moisés vira e fala: Josué, vai lá dar uma olhada para a terra prometida. Na terra prometida, cara, era Deus falando. E os 12 foram. E na hora de dar a resposta, porque Deus estava querendo provar aquele povo ali. Como é que foi a resposta? Todo mundo viu o gigante. Josué e Caleb viram o gigante. Pensaram: uau, desafio. Esses caras vão ser nosso alimento. Os outros espias viram o desafio. E qual foi a resposta? Nossa, somos pequenos como gafanhoto. Esses caras vão jantar a gente, vão matar a gente. Por que Deus mandou a gente para cá? Meu Deus, não sei nem se eu chego para dar resposta na arraial. Cara, agora me diz quem estava certo? Josué e Caleb ou os outros espias? Cara, eu vou te falar uma coisa. Tava todo mundo certo. Sabe por quê? Porque você é para os outros do tamanho que você é para você mesmo. Se Josué e Caleb achavam que eles podiam encarar os gigantes, eles podiam. Se os outros espias achavam que não podiam encarar os gigantes, eles não podiam. Porque Provérbios fala: assim como o homem pensa, assim ele é. Assim como ele pensa. Se você pensa que você é um gafanhoto, você é um gafanhoto. Porque sua mente está programada com base nas suas crenças. Sua mente está programada para agir de acordo com os parâmetros que você colocou. Se você coloca o parâmetro de um gafanhoto, você vai ter a vida de um gafanhoto.
Agora, Josué e Caleb estavam programados, tinha mentalidade de tubarão, cara. Os caras tinham mentalidade de predador, de conquistador, tempo de conquista, vamos ganhar o mundo. Sabe? Em outras palavras, você é do tamanho que você pensa que é. Entendeu? E o que você vê na sua terra prometida? Gigante ou você vê o fim da linha? A resposta está em você. Sempre em você. E fomos acostumados a cantar que a resposta está em Deus, né? Porque Provérbios 16:1 fala lá, o homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Está correto, a resposta vem de Deus. Mas Deus está em nós, né? João fala, aquele que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Cara, aquele que de Deus é gerado, é você. Estamos falando de você. Espera aí só um minutinho. Vou tacar aqui. Pausa pro lanche daqui. Tem que ajeitar o peitinho aqui, que tá querendo mamar. Então a solução está em você. A força que você precisa está em você, porque o Senhor dos Exércitos habita em você. Tá tudo aí. Então vamos para a parte 4. O benefício da dúvida. O benefício da dúvida é uma dádiva. Das bênçãos que Deus te deu, uma delas é o benefício da dúvida. Quem você é? O benefício da dúvida já é brecha para a vitória. Moisés, diante do Mar Vermelho, egípcio armado até os dentes para fazer o que eles fizeram a vida inteira. Matar e escravizar os judeus. Cara, era fim da linha. Fim da linha? Será mesmo? Se alguma coisa louca acontecesse? Benefício da dúvida. Olha a pergunta aí. Ter fé é duvidar dos limites. Ter fé é questionar. Ter fé é questionar e duvidar daquilo que chamamos de realidade. Porque o que chamamos de realidade é altamente questionável. O que chamamos de realidade é um conjunto de interpretações dos fatos. Olha aí a parede. Uma parede sólida. Sólida, será? Para um físico nuclear tem estruturas atômicas ali girando com um enorme espaço entre elas e fazem ela parecer sólida, mas na verdade ela não é sólida. Então elas giram tão rápido que cria uma barreira e parecem sólidas, da mesma forma que a hélice de um ventilador. Entre as hélices tem um espaço enorme. Mas se você botar a mão ali, você está lascado. Então, é como se fosse uma barreira tão sólida, né, que não dá para atravessar. Então, toda a realidade necessita de interpretação. Como há algum tempo na internet tinha um meme, né, que o pessoal botava o vestido é azul ou é dourado, o gato está subindo ou está descendo, o copo está meio cheio meio vazio. Daí você pode imaginar a importância de andar com quem tem a mesma percepção da realidade que você tem. Você acha que o povo de Deus ia entrar na terra prometida com aquela galera contaminada com aquela mentalidade de gafanhoto? Você acha que eles iam entrar? Gente, olha só. Deus abriu o chão e a terra engoliu todo mundo. Parece que Deus foi terrível, que Deus é esse que mata o próprio povo. Gente, olha só. Eles iam lutar contra um povo perverso, contra gigantes. Os caras eram maus, tipo nível Game of Thrones. Se Deus abriu a terra e a terra pegou todo mundo, isso ainda foi misericórdia. Porque na mão dos gigantes aqueles caras iam morrer mal, iam morrer estripado, esquartejado, empalado, crucificado. Vocês estão entendendo? Eles iam morrer muito mal com aqueles caras. Iam morrer muito mal. Do jeito de Deus foi rápido e indolor, cara. Entendeu? Porque Deus também não vem aqui na terra viver nossa vida não, gente. Não é nem assim que funciona não. A gente tem que viver nossa vida e batalhar nessas batalhas. E então, você acha que entrar na posse dos seus desejos, você acha que vai entrar na posse dos seus desejos, na sua terra prometida, achando que é um gafanhoto? Não vai. Achando que você é pequenininho demais? Ai, tadinho de mim. Não vai. Se Moisés falasse, Josué e Caleb, então só vocês dois, os bonitões, valentões que acham que podem vencer gigantes, só vocês dois, né? Beleza, faz o seguinte, vão vocês dois, os dois bonitões esplendorosos, vão lá lutar com os gigantes então. Já que você acha, diz que a gente pode vencer, então vão lá, vocês dois e vencem. Cara, eu tenho certeza que se fosse só eles dois, eles iam arrumar um jeito. Josué ia virar pra Caleb, tem um monte de gigantes, mas olha só, nós somos dois. Um de cada vez, a gente consegue pegar esses caras. Se a gente pegar um por um, a gente acerta eles e vai pegando todo mundo. E aí depois a gente bota esses caras para trabalhar pra gente.
e a gente vence. E aí, imagina, ao invés de ficar com medo desses caras, a gente vai ter, imagina, se o egípcio já virou uma potência tendo a gente como escravo, a gente que é um povo, que realmente é um povo mais fraco. Imagina se a gente tem como escravos os gigantes, esses caras grandes, poderosos ali, a nossa avó para batalhar, para construir as coisas pra gente. Caraca, a gente vai ter império. A cabeça do cara era diferente, entendeu? Aquilo que você hoje acha que é seu maior empecilho, a sua maior trava, talvez seja a sua grande alavanca. Talvez seja aquele motor que vai impulsionar você. Mas se você ficar com essa mentalidade de gafanhoto, você nunca vai ver isso. Se você não questionar, não duvidar da realidade, você nunca vai ver isso. Se você achar que toda dificuldade é dificuldade, você nunca vai ver isso. Você nunca vai poder virar a realidade a seu favor. Então, deixa eu procurar aqui. Porque quem tem uma mentalidade de conquista é imparável. Josué e Caleb eram imparáveis. E sabe o que mais era assim? Davi. Saul veio, ué Davi, quer estreitar o relacionamento com a realeza? Quer casar com a minha filha? Traz 300 prepúcios dos filisteus, aqueles caras brabos, armados até os dentes, violentos, povo do mar, povo que dominava a navegação. Vai lá, pega os caras. Imagina o Davi, aquela carinha de anjo, mas era sanguinário. Pensando, tudo bem, Saul, eu vou pegar os filisteus um por um. Trazer prepúcio, amiga, era um por um. Eu vou trazer um por um, sabe por quê, Saul? Todo mundo, uma certa hora, vai para a sala de inverno. Inclusive você, Saul. E se você demole, eu pego os 300 filisteus e você também. Isso aí é a Bíblia segundo Lial. Mas é por aí, sabe? Filisteu também vai para a sala de inverno, Saul. Davi era sanguinário, gente. Predador, tubarão. Macho alfa. Você tem o benefício da dúvida como benção. Se você se acha pequeno para o que você deseja, hoje Deus te pergunta, será? Você é mesmo tão pequeno? E se alguma coisa louca acontecesse? E se Deus, sei lá, mudasse as leis da física? Fizesse você andar sobre as águas, abrisse o mar vermelho, fizesse mortos ressuscitar? E se? E se? E se? E se aquilo que você acha que não dá, cara, fosse exatamente o que você precisa para alavancar, hein? Se você acha que o seu ponto final, se aquilo que você chama de ponto final fosse uma vírgula. Vamos lá, parte 5, receberão. Tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A gente já viu como está no texto. Já viu que tudo que pedirem é tudo que perguntarem em oração. Esse se crerem é se você se comprometer, né? Tudo que perguntarem em oração, se vocês se comprometerem, vocês receberão. Mas agora vem mais um pouquinho de grego para você. O modo de falar do grego é diferente. É tipo mestre Yoda, a gente fala a luz brilha nas trevas. Em grego tá assim, a luz nas trevas brilha. E uma tradução melhor e mais correta seria tudo que vocês perguntarem, se crerem, se comprometerem, receberão em oração. Receberão em oração. Tá entendendo? Não é receberão, porque tá em tudo que vocês pedirem em oração, receberão. Não. É tudo que vocês perguntarem, se crerem, receberão em oração. É muito diferente. Você está entendendo? Que você fez a oração, recebe em oração. A oração define a tua vitória. É na oração que você pega a vitória. Acabou dali, você vai e parte para a luta. Você está vendo por que a tua resposta não chegou? Você achou que não chegou? Porque você orou e achou que acabou de orar, o gigante já está caído no fim da oração. Mas não é assim que funciona, pequeno gafanhoto. Você sabe disso, você já viveu isso, você já experimentou, você já viu que essa interpretação não funcionou. A questão é que o texto fala que você recebe em oração. Acabou de orar, você já está com a vitória na mão. Agora vai lá, vai ralar, vai trabalhar. Entendeu? É como... sabe, acabou de orar. É igual a Daniel. Daniel começou a orar e jejuar, o anjo vira e fala, Daniel, no primeiro dia que você começou a orar e jejuar, naquele dia eu já saí com a resposta da tua oração, mas fiquei preso no plano espiritual, lutando contra o príncipe da Pérsia. E Daniel teve que se virar e fazer o que ele tinha que fazer, meu filho, porque o anjo só veio trazer notícia.
E a mesma coisa com você e comigo, com todo crente. Acabou de orar, você já sai com a vitória na mão. Agora vai atravessar o mar vermelho. Acabou de orar, vai para cima do gigante. Acabou de orar, Esther, vai lá se arriscar, incomodar e falar com o rei. Arriscar sua vida para falar com o rei. Acabou de orar, pedindo para ser glorificado, vai lá morrer na cruz. Gente, Jesus, na Santa Ceia, a gente fala tanto do memorial, a gente não tem, às vezes perde a noção. Jesus na Santa Ceia, ele estava fazendo hora para os romanos chegarem e pegarem ele. Porque ele tinha que arrumar um pretexto para ficar ali. Para ninguém incomodar ele, que o pessoal devia estar Jesus, os romanos estão a caminho, não, eu tenho que fazer uma ceia, um ritual, esperem um pouco. Ele sabia. Os estudiosos falaram, cara, ele sabia que o tempo que ele levou ali era o tempo para os caras chegarem. Por isso, quando os romanos chegaram, ele não se surpreendeu, porque ele estava esperando. A Santa Ceia foi uma entrega, foi um momento de entrega dele. Ele conscientemente ele enrolou, ele fez hora para a coisa acontecer. Porque se ele continuasse, se ele saísse dali, os romanos não encontrariam, ele não ia para a cruz no tempo que ele tinha que ir. Então, acabou de orar, né? Que ele podia chegar, Senhor, seja feita a tua vontade e tal, né? O jeito estava lá no Getsemane, orou, beleza. E aí, então agora eu já orei, ó, se for a vontade de Deus, vai acontecer. E não faz, sabe? Quem faz acontecer é você, querido. Para de ser religioso. Jesus foi lá, ele orou, falou com Deus, ó, eu e o Pai somos um, Senhor, seja feita a tua vontade, mas chegou na hora, ele fez a parte dele, ele fez acontecer. Se ele não se posiciona como alguém que faz acontecer, a gente hoje não estava aqui fazendo essa pregação. Então chegamos na parte prática, tudo tem um processo. A oração tem um processo. Na oração você busca a resposta? Sim, mas para ter resultado. Aí os sinais te seguirão. Porque você ora, faz a pergunta, Deus te dá a resposta é vitória. Falou, ok, vai lá e você acabou a oração, tu vai partir para a batalha. E qual é a resposta do teu esforço? Qual é a resposta do que você está fazendo? Cara, sinal. Aí o sinal segue. Porque você queria fazer um negócio e conseguiu, isso é sinal. Gente, hoje, o mundo está tão de cabeça para baixo que andar sobre as águas hoje, ninguém acredita. O pessoal vai falar, é fake news. Pô, tem gente sendo curada nas igrejas, e fora das igrejas, no meio da rua, à torta e direito. E o pessoal não está nem aí. A gente fazia comitiva de cura, a gente curava as pessoas na igreja. Ninguém não está nem aí. A gente ora por cura, pessoal, como sempre, o pessoal não volta nem para chegar, pô, valeu, obrigado, hein? O pessoal não agradece porque não está nem aí. O pessoal, como aqueles leprosos, cara. Os caras não voltaram nem para agradecer, pô, Jesus, valeu. Não voltou não, cara. E esse é o tempo que a gente vive. Então, sinal hoje é tua vida resolvida, é tua vida acontecendo, é você evoluindo, é você melhorando. Aí as pessoas olham, cara, é o nosso tempo. Não pensa que isso não é espiritual. Porque, pô, isso é teologia da prosperidade. Gente, na Idade Média, se alguém fosse muito alegre, isso não era considerado espiritual. Então hoje, se você busca dinheiro, isso não é considerado espiritual. É a mesma coisa, é o mesmo ranço religioso da Idade Média. É o mesmo ranço, vem do mesmo lugar, da mesma raiz de religiosidade, da mesma idolatria. Exatamente igual. Então, hoje o sinal para o povo, diz para mim, gente, o que impacta? É você chegar lá, falar, gente, comprei minha casa, comprei meu carro. Essas coisas não podem subir para o teu coração, mas para o povo incrédulo, que está em trevas, é sinal. E como profeta, como evangelista, como cristão, você tem que ser uma pessoa do seu tempo. Todos os profetas foram homens do seu tempo. Eles falavam no nível que o povo entendia. Chegou uma época que o povo estava tão promíscuo que para chamar a atenção do povo, Isaías teve que pregar com a bunda de fora. Porque o povo estava no nível de promiscuidade que ele, sabe, ele não conseguia chamar a atenção. Ele fez do jeito que chamou a atenção. O que chama a atenção hoje? É você evoluir em qualquer nível. Você... Cara, as coisas são... A gente pensa, pô, as coisas são simples, cara. Olha aí. Quem são as celebridades hoje que chamam a atenção? Cara, influência, a galera que tá bombando no YouTube. A galera não tem nem conteúdo. Às vezes nem fala direito, fala bobagem, só fala abobrinha. Mas chama atenção. Não tô falando pra você ser youtuber idiota, não, gente.
falando porque o que é sinal hoje é o nosso tempo. Tá? Gente, Jesus hoje ia ser influencer. Ele ainda é influencer. Se ele fosse homem hoje aqui andando nessa terra assim, carne e osso, você espera só. Tá? E então, cara, a gente tem que. Nossa fé é prática. Não é só um conjunto de dogma. Sabe? Nossa fé não é um conjunto de dogma. A vida cristã, a espiritualidade cristã não se resume a ir na igreja e ficar polindo o banco da igreja com a sua bunda, não, querido. Tem vida para ser vivida. A vida cristã não é só ficar lá com a mão para cima, aleluia, aleluia, aleluia. Não, cara, tem mais. Vai viver com Deus que você vai descobrir. É poder em ação. Fé é movimento para pôr esse mundo em ordem, é para governar esse mundo. Porque é muito bonito você falar, venha a nós o teu reino. Ok, o reino são pessoas, né? Reino são pessoas. E cadê as pessoas que vão reinar? Essas pessoas que estão reinando nesse reino. Você tem que reinar. E o reino de Deus é estabelecido na terra. No céu já está estabelecido, gente. Já foi, já é. Agora, tem que reinar aqui na terra. Agora me diz, você está reinando aqui na terra? É disso que eu estou falando. O que seria para você reinar aqui na terra? O que falta para você reinar? Fala, cara, na minha área eu sou rei. Eu sou líder, eu sou número 1. É isso. É simples assim. Maria, como é que faz isso? Vamos lá, parte 6. Alinhamento de realidade. Vamos mais exemplos para você entender que a gente é prático. Que a fé é prática, é racional, é questionadora. A fé é para gente inteligente. Quando eu me converti, a pessoa veio falar, poxa, mas você era tão inteligente. Poxa. E ele ficou decepcionado comigo, porque achou que eu era burro, e eu fiquei muito decepcionado com ele, que eu não achei que ele fosse tão preconceituoso. Mas enfim, graças a Deus que a gente perde alguns amigos no processo de conversão. Vamos a exemplos. Eu orei, perguntei a Deus, por exemplo, Senhor, fazer medicina seria bom para mim? E Deus falou, ok, vai lá, é boa. Quero fazer medicina, só orar. Vai me cair um jaleco divino do céu? Divino branco, brilhante do céu? Não, cara. Vai cair um estetoscópio do céu? Não. O que o médico faz? Estuda. Muito. Tempo integral. Pô, mas eu trabalho em tempo integral. A pessoa tem 2 horas por dia. Médico, quem é estudante de medicina, estuda 12 horas por dia, 8 horas por dia. Não trabalha. Eu trabalho, tenho que cuidar de casa. Como é que vai fazer? Cara, quantas horas você tem para estudar? Só tem 2 horas para estudar por dia. Então estuda 2 horas e você já alinhou sua realidade. Deixa eu te explicar por quê. Porque Deus não, as coisas com Deus não são por força nem por violência. Deus não se agrada de sacrifício humano. Deus não está querendo o seu sacrifício. Ele quer alinhamento de realidade. Ele quer compromisso. Se tudo que você tem são 2 horas para estudar, se você estudar essas 2 horas, você fez o máximo. Você fez tudo que você podia. Se tudo que você tem é 1h30 e você estudou 1h30, você fez tudo que você podia e você merece ter aquilo que você sonha. Você está entendendo? Não é por sacrifício. Sacrifício é da época que a gente tinha templo. Deus, a gente não tem mais sacrifício. Deus não se agrada de sacrifício. Para de achar que tudo é porque você vai fazer muito esforço. Não é pelo esforço. Mas o estudante estuda 20 horas, eu estudo 2 horas. Como é que eu vou passar no vestibular concorrido? Filho, não é pelo seu sacrifício. Não é pelo tempo que você estuda. É o alinhamento de realidade. Deus não tem prazer no sacrifício. Vou fazer jejum por uma causa. É por fé. É pelo seu sacrifício que você vai ter vitória. Eu acho tão bonito o pessoal fazendo campanha na igreja. Eu vou fazer o jejum. Aí é o jejum que vai me dar a vitória. É o jejum que te dá a vitória. Que bonito. Então tem que ser mais de 12 horas, né, filhinha? Porque olha só, o jejum é o estado que o seu corpo entra após 12 horas, tá? 12 horas sem comer. Sem comer. Eu tava pensando nisso, sabia? Olha só, eu tô com 49 minutos. Com 1 hora isso aqui para? Ou ele vai direto? Não sei. Não sei, né? Então tá. Vamos descobrir Vamos todos descobrir. Medo. Eu tava pensando nisso hoje, no negócio do jejum. As pessoas fazem um jejum meia boca porque elas estão fazendo o jejum para agradar a Deus. É horrível que isso. É um entendimento errado do para que o jejum serve. Porque o jejum não é para você agradar a Deus. O jejum, quem precisa jejuar é você, não é Deus que precisa do seu jejum. Deus não fica mais poderoso
porque você está jejuando, sabe? Os milagres de Deus não acontecem com mais força porque você está jejuando. Não, mas você fica mais sensível às coisas de Deus por estar jejuando. Seu cérebro tem mais clareza, você tem mais foco. Você fica mais alerta às coisas que Deus está fazendo. Você tem mais energia. Por causa do jejum. Então, se você passa a entender o jejum como ele é, como uma ferramenta para você se tornar alguém mais capaz de perceber o agir de Deus, aí, meu amigo, aí você fica dias sem comer, igual Moisés ficou quase 3 meses sem comer, a ponto do corpo dele estar num estado tão purificado que ele foi capaz de ver Deus passando. Não foi o jejum, foi o que ele fez durante o jejum. Imagina a clareza que ele alcançou. Sim. Durante o jejum para ele chegar nesse ponto. Não foi o jejum. Não foi. O jejum preparou a mente dele para ele ter essa clareza, para ele conversar com Deus no nível mais elevado. Mas o jejum fez parte do processo. Fez parte do processo. Então, se você entende isso, que o jejum é parte de um processo e não um ato religioso para agradar a Deus, você vai voar no jejum. Cara, você vive entupido de açúcar e de comida e de pão. Açúcar é droga. Aí tu chega pra Deus... Se uma pessoa chegar embriagada, cheia de cachaça pra Deus, você vai achar... Assim, Deus fala com embriagado, gente, eu já vi. Mas olha só. De boa, como regra. Deus vai chegar uma pessoa cheia de cachaça e vai falar. Essa pessoa vai entender? A probabilidade dessa pessoa, assim, no natural, sem as exceções, né? Essa pessoa vai entender, ela não tem clareza para entender o que um ser humano está falando. Imagina. Ela vai lembrar. Ela vai lembrar depois, porque vai ter amnésia alcoólica. E o álcool, gente, álcool e açúcar vêm do mesmo lugar. O açúcar foi feito do mesmo processo de refinaria da cocaína. Então não estou falando droga no nível do álcool, eu estou falando de droga em nível de cocaína. Aí você está cheio de cocaína, dessa cocaína no cérebro, que é o açúcar, e você quer me dizer que você tem clareza? Eu fico só vendo, pessoal, gente... Lia, você é profeta. Eu não consigo ouvir Deus como você ouve. Dá vontade de falar, pô, cara, tu se empaturra de açúcar, come pão o dia inteiro. E você acha o quê? Eu começo a fazer jejum também, fica ótimo. Eu vejo tudo em Full HD. Tenho um entendimento, assim, uma coisa impressionante. Porque eu também adoro açúcar. Mas eu sei que ele me atrapalha. Entendeu? Então você tem o jejum... E tem isso. Uma coisa... é fazer jejum. Outra coisa é ter uma vida de jejum. Porque quando você tem uma vida de jejum, você pode fazer um jejum menor e você vai ter mais resultado, porque o jejum é cumulativo. Porque o seu corpo vai se autorregulando. Moisés tinha vida de jejum. João Batista, vida de jejum. Todos os profetas tinham vida de jejum. Não é essa coisa de, teve um incêndio, meu Deus, agora eu vou fazer o jejum agora. Agora que o circo pegou fogo, é que você vai jejuar? Tá tarde, né? Então as pessoas acabam zoando o jejum porque pelo entendimento de que é para agradar a Deus. Aí a pessoa fala, mas Deus aceita, né? Deus se agrada com pouco. Deus é Deus, gente. Ele se agrada, vai se agradar do meu ato de fé. Tá, mas é que tá. O jejum não é para agradar a Deus. Lá em Isaías, quando ele fala lá, isso aí, vocês estão deixando de comer, é para mim que vocês estão deixando de comer? É sério? É para mim que vocês estão fazendo isso? Aquilo ali parece que Deus está chamando o pessoal que estava jejuando de hipócrita, que eles estavam jejuando errado e tal. E não, Deus só estava dando papo. Cara, ficar sem comer não é para mim que vocês fazem isso, é para vocês. Você quer fazer alguma coisa para mim? Você cuida do órfão, cuida da viúva, você desata as ataduras da impiedade. Para mim, vocês fazem essas coisas. O jejum é para vocês. Então, a partir do momento que você entender que o jejum é para você crescer, aí tu vai caprichar no jejum. Então, por isso é que o jejum funciona quando você tem uma vida de jejum. Se você, jejua só quando tem problema, querido, você vai estar sempre ali, salvo meio que, como diz a palavra, salvo que meio que no meio do fogo. Entendeu? Porque a resposta para a sua pergunta não é como, a resposta é quem. Olha aí. Vou procurar alguém que tinha o corpo que eu tenho hoje, mas chegou no manequim 38. E aí eu consigo ver o rastro do que essa pessoa fez para conseguir chegar no manequim 38. Eu vou copiar, vou alinhar minhas práticas com as práticas dessa pessoa. As práticas que fizeram chegar lá onde eu quero chegar. Hoje, inclusive, isso se chama mentoria. Tá?
Essa pessoa que chegou lá, ela vai, anota os processos dela e fala, ó, faz isso aqui que eu fiz e eu cheguei no resultado. Você vai chegar no mesmo resultado. O nome disso é mentoria, tá? Não só funciona como se paga, e se paga caro por uma mentoria. Então, eu tenho que alinhar. Eu tenho um processo mental e um processo prático, de práticas. Se você quer a vida que você ainda não tem, você tem que ser a pessoa que leva essa vida. Você tem que renovar a sua mente para que você seja essa nova pessoa, que é a pessoa que leva a vida que você quer. E essa é a pegadinha. A pegadinha do como é o quem. Porque você está perguntando, Senhor, como eu chego lá? Como eu chego lá? Como eu entro na terra prometida? Deus está te falando quem? Está te mostrando, cara, olha para fulano. Fulano fez o que você quer. Fulano tem o que você quer. Copie o cara que você vai ter o resultado que você quer. E por isso tem muito crente que acha que não tem resposta de Deus. Mas Deus responde, só que o crente não entende a resposta. Não entende que é para perguntar, né? Não entende que é para perguntar, receber em oração, receber a vitória em oração e depois lutar para conquistar a vitória. E acha que vai dobrar o joelho de madrugada e de manhã vai estar tudo pronto. Não é assim. O que você quer exige uma vida. A vida que você quer exige uma pessoa, um personagem, um papel, um roteiro a cumprir. Assim como Jesus cumpriu um papel para cumprir o seu propósito, você também tem que cumprir um papel para cumprir o seu propósito. E a resposta do como é quem. Quem você precisa ser para cumprir esse desejo? Que hoje você não consegue cumprir. Talvez você esteja certo, ó, não consigo mesmo. Ok, sem problema. Então quem eu tenho que ser? Isso é alinhar a realidade. Renovar a mente implica em se tornar uma nova pessoa. E para fechar, eu não acredito em crente sem resposta, gente. Eu acredito em crente preguiçoso. Em crente tonto, crente preguiçoso, crente iniciante. Acredito em crente que não entendeu o que Deus está falando. Porque você pensa que Deus vai falar do jeito que você quer ouvir e a resposta que você quer ouvir do jeito que você quer ouvir. Mas aí você acha que Deus não está falando com você. Por exemplo, se você pergunta, Deus, como é que eu chego lá? Aí Deus já te responde, Ananias. Aí você, oi? Entendi nada. Mas isso que aconteceu com Paulo. Senhor, tô cego, tô ferrado, estava aqui perseguindo e matando cristão, achando que estava certo. Meu Deus, tô errado até a raiz do cabelo. Não sei nem por onde começar a me consertar. O que eu faço? A resposta era graça. A resposta era a graça de Deus. E Deus fala, Ananias. Ananias é um nome que significa Deus é gracioso. Olha a resposta. A graça era a resposta, mas Paulo não entendia nada de graça. Então Deus vai enviar Ananias como resposta para Paulo, porque a graça é a resposta. E a graça está sobre você, e você é a resposta. E às vezes, a resposta para você é essa, a graça de Deus, mas é difícil entender. Então Deus tem que enviar alguém para te curar da falta de entendimento e depois da cegueira. Porque para todo como tem um quem que responde a sua pergunta. Como eu me aproximo de Deus? Por meio de Jesus. E como é que eu posso encontrar a paz que eu preciso em Deus? Por meio de Jesus. O que eu tenho que fazer? Cara, se compromete de coração com Jesus, vai na igreja, declara publicamente naquela comunidade que Jesus é o teu Senhor, teu Salvador, procura o pastor, e daí vai, dia após dia. Vai vivendo aquela vida, alinhando a tua vida com a vida nova. Isso é para todas as questões da sua vida. Sabe? Você vai ter que ir alinhando ponta a ponta a tua realidade. E como é que você vence o gigante? A resposta está em você. Deus vai te apresentar alguém que vai te ajudar no processo. Deus vai te mostrar quem você precisa ser. Daí você alinha, e essa é a tua vitória que você recebe em oração. A partir dali você alinha a tua vida com a tua vida após a vitória. Como seria a minha vida se eu já estivesse na terra prometida? Eu teria que ser o cara capaz de vencer o gigante. Não torne-se o cara capaz de ser o gigante. Torna-te quem tu és. A resposta de Deus é você sempre. Você se comprometendo com Deus, renovando a sua mente, se tornando uma nova pessoa. Alinhando a sua realidade, fazendo acontecer dia após dia. Amém, queridos? Graça e paz. Como é que fecha aqui? Eu vou deixar um bônus aqui, pessoal. Foi interessante enquanto a gente, antes de pregar essa oração, eu acabei não tendo tempo de falar isso lá na igreja, porque a gente pregou, foi um dia agitado e não deu tempo de pregar. Para você que está aqui ouvindo, eu vou falar, a gente estava orando, eu estava orando, eu tirei um tempo para orar, falar com Deus, e daquele jeito,
de orar, alinhar a minha realidade. Eu tirei um tempo de mentalizar a vida que eu quero, como eu quero, alinhar a minha realidade e na verdade o que eu queria era só eu tirei esse momento para agradecer a Deus, porque essa palavra já estava pronta, eu não tinha pregado e eu entendi que se eu creio na palavra que diz que eu conquistei em oração, eu tenho que me comprometer com essa palavra, não é assim? E como eu me comprometo com essa palavra? Como é crer nessa palavra? É só acreditar assim? Não. Cara, se a palavra diz que eu já tenho a vitória, depois é só sair para a luta, cara, eu vou deixar o sentimento de felicidade me inundar e gratidão. Porque eu já conquistei tudo aquilo que eu sonho. E eu fiquei muito feliz. E eu fui nutrindo esse sentimento, eu tirei um tempo para nutrir. A Kim dormindo, eu estava dando o peito para ela, ela dormiu, eu aproveitei, deixei jorrar o sentimento. Não fiquei preocupando de como fazer, de como acontecer. Eu só fiquei curtindo o sentimento de felicidade, de gratidão, de poder estar foi mais ou menos assim, pô, dá um exemplo, eu quero uma casa. Eu já comecei a olhar a casa, eu peguei e visualizei, pô, é isso aqui que eu quero. E visualizei só para poder pegar o sentimento e trazer o sentimento pro aqui e agora e deixar ele manifestar o resto do dia. E peguei e fiz isso. Cara, eu mal acabei de fazer o negócio, de pegar o sentimento e começou a aparecer cliente com uns orçamentos cabeludo, coisa grande. 2 clientes com orçamento punk, assim. Para chegar, eu falei, caraca, e, pô, o que eu estou pedindo tem a ver com dinheiro, então eu preciso desses orçamentos. Mas não é só um orçamento grande, é um orçamento de trabalho que muda você de patamar, entendeu? Eu falei, cara, eu preciso disso, preciso fechar, e assim, foi só deixar. E o André teve a mesma coisa hoje. Conta aí, André. Eu orei ontem também, tá? A gente estava orando junto, né? Até eu sair. E aí durante a oração já chegou uma mensagem de um rapaz que ele é da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. A gente é desenhista, né? Então a gente trabalha com várias coisas, com quadrinho, com ilustração, com grafite. E eu faço bastante grafite em empresa. E aí eu tinha feito um grafite para uma chefe de um restaurante dela e ela falou que ia me colocar nesse grupo. Tem muito tempo já. E aí ontem orando e tal, aí eu orando, fazendo a mesma coisa que ele. A gente ora parecido. É diferente, mas é parecido. E é do mesmo jeito, né? E aí durante a oração eu recebi essa mensagem desse cara, que ele quer fazer um trabalho também e tal, e a gente começou a conversa para fechar o trabalho. E é muito importante, eu achei muito importante esse trabalho, porque é um grupo de WhatsApp que essa associação tem, acho que se não tem todos, tem muitos empresários do ramo de bar e restaurante do Rio de Janeiro. Poxa vida, se eu fechar, já vai ser o segundo que eu fecho dessa associação. Então é uma rede de possibilidade de trabalho muito boa, muito grande. Então é um resultado de oração muito legal. Então a gente fez e você vê, quando você crê, aí a gente pode testemunhar. Quando você entende o que é crer, que a resposta vem na oração, cara, a resposta veio, mas veio assim, veio por material. O que eu ia dizer, por isso que eu falei resultado de oração e não resposta de oração, porque a gente não pediu isso. A gente não pediu isso aí, precisamos, eu quero fechar com o pessoal da Sabesp e tal. Não, Sabesp, eu acho, não sei, não lembro. Não foi isso, Lia não falou, eu quero fechar um trabalho de tantos mil em ilustração. Não foi isso, a gente orou, a gente permaneceu na presença de Deus, pensando naquilo que a gente
na vida que a gente quer viver e falando para Deus, Senhor, é essa a vida que eu quero. E obrigada porque já temos. E obrigado por já estar feliz com essa vida. E aí o que veio foi um resultado desse momento na presença de Deus. Esse momento de presença de Deus trouxe um resultado que só um resultado que só empurrou a gente para mais perto da vida que a gente quer. E foi muito impressionante. Quando você entende o que é o crer, que é o se crerem, né? Você passa a entender também o que é a resposta de oração. Porque a resposta de oração não é só Deus falando sim ou não. Hã? O resultado de oração. O resultado. Não é só Deus falando sim ou não, vai, ok, pode ir, não é só isso não. A resposta é resultado de oração. Eu fiquei muito impactada, porque eu vi o resultado da oração. Falei, caraca, porque eu estava tão feliz, aquele sentimento. Gente, não tá. Sabe quando? Porque você precisa crer, ter fé. Então, exclui a ansiedade para conseguir. Que tem hora que você fica naquela, eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir. Isso não é fé. Isso é ansiedade. O nome disso é ansiedade, tem remédio para isso. Tá? Tomar um Rivotril, um negócio desse. Mas olha só, eu tô medicando ninguém não, tô só brincando. Mas a fé é aquela que você crê. Se você crê que você conquistou em oração, então você, cara, o que te resta fazer? Cara, nesse momento aqui, agora eu vou andar em gratidão e felicidade, porque eu já conquistei. E, cara, foi pra minha surpresa, a partir do momento que eu entendi, a resposta de oração se tornou resultado e foi imediato. Eu mal acabei o meu momento de oração e os clientes já começaram a mandar. Foi impressionante, assim. Então é isso que eu quero deixar para vocês, por isso que eu gravei mais esse áudio aqui. Se tem algo que você queira, se você tem a sua terra prometida, coloque em oração. Se imagina lá, pensa que você está lá, creia que você está lá, porque você está em oração com Deus. E ao invés de ficar pensando como eu vou fazer, Senhor me dá estratégia, cara, relaxa. Curte lá o seu, visualiza, você não tem uma mente criativa, visualiza, você, sabe, visualiza aquela realidade feita, pronta. E pega esse sentimento de felicidade que te dá tipo assim, cara, se aquilo tivesse acontecendo agora, se eu já tivesse lá na Terra Prometida com o gigante derrotado, tudo meu sentimento ia ser esse. Pega esse sentimento e anda nele daqui para frente. Você vai ter batalha? Vai. Você vai ter que derrotar o gigante. Tem um monte de coisa, mas na sua oração, pega esse sentimento, porque, cara, é imediato. Não é só resposta da oração, é resultado da oração. Tu vai ver que você vai orar, você vai pegar esse sentimento antes de você acabar a sua oração. Você vai começar a ver telefone tocando, coisas acontecendo, é impressionante. Eu fiquei impressionada, porque Deus deu a palavra, a gente fez, o André depois também, e cara, foi mais intenso do que a gente imaginava. Mas é o que? É o entendimento da vida espiritual, é outro nível, é entendimento, entendeu? Meu querido, fiquem na paz, um grande beijo para vocês.